Aqui no Sentença Social, exploramos casos reais e dados concretos para um debate crítico sobre justiça e comportamento social. Inscreva-se, curta o vídeo e deixe seu comentário. Imagina a cena, uma moto em alta velocidade cortando a escuridão da noite. Segundos depois, um barulho ensurdecedor, um impacto violento. E o silêncio. Uma vida de apenas 8 anos se apaga. O que aconteceu ali foi um acidente trágico ou foi um crime? Essa é a pergunta central do caso que a gente vai mergulhar hoje. E a linha que separa uma coisa da outra é muito, muito tênue. Olha, antes da gente começar, um aviso importante. O que vamos discutir aqui não é ficção, não é roteiro de filme. É um caso real. A gente pegou cada detalhe, cada depoimento, direto de um processo judicial. Os nomes, claro, foram todos trocados para proteger as identidades. Aqui no Sentença Social, a nossa pegada é essa, destrinchar casos reais para entender as provas e provocar o debate. Então, vamos aos fatos. Tudo aconteceu numa noite quente de fevereiro. Uma noite que, para uma família, terminaria da pior maneira que se pode imaginar. A sequência de fatos é de arrepiar. 7h20 da noite, a moto já é vista na rua, correndo muito, fazendo manobras arriscadas. É como um aviso do que estava por vir. Pouco mais de uma hora depois, às 8h30, na Avenida Dácio Oliveira, acontece o atropelamento. E o mais chocante, apenas 2 minutos depois, o condutor simplesmente some do local, deixando a tragédia para trás. E aqui está o centro de tudo, o custo humano dessa história. Léo, um garotinho de só 8 anos de idade, não resistiu ao impacto. Seu avô, Miguel, sobreviveu, mas ficou com ferimentos graves e, claro, com a dor da perda. Eles estavam apenas atravessando a rua, de mãos dadas. Vamos ouvir as palavras de quem viveu esse horror. O próprio Miguel, o avô, descreve a violência daquele momento. É de cortar o coração. Ele foi jogado para um lado, o neto para o outro, não houve tempo de reação, não houve aviso. É o relato cru do epicentro da tragédia. Depois do choque inicial, a investigação começa. E é nesse ponto que a história se transforma em um verdadeiro campo de batalha, com 2 versões que se chocam de frente. A primeira peça desse quebra-cabeça vem do depoimento de um policial militar, e é uma peça-chave. Ele afirma que viu a mesmíssima moto com o acusado Ricardo pilotando cerca de 1 hora antes do atropelamento. E não era um passeio tranquilo. O policial descreve alta velocidade, manobras perigosas, até empilhando a moto. Para a promotoria, isso já mostra um padrão de comportamento. E agora vem o depoimento que conecta tudo. Uma testemunha que viu o exato momento do acidente, Rayane de Oliveira. Ela diz que viu o condutor empinar a moto pouco antes de um quebra-mola e, na sequência, atropelar as vítimas. É um depoimento fortíssimo, que se torna a espinha dorsal de toda a acusação. Mas aí a gente ouve o outro lado, o próprio Ricardo. Ele nega, de pés juntos, que teve qualquer intenção. A versão dele é de um pesadelo mecânico. A moto falhou por falta de gasolina, o freio quebrou e a fuga. Ele jura que foi por pânico, por medo de ser linchado pelas pessoas que se juntaram no local. São 2 realidades completamente diferentes. No meio dessa confusão toda, existem alguns fatos. Fatos que ninguém contesta, nem a defesa, nem a acusação. Era o Ricardo quem pilotava a moto. Ele não tinha carteira de motorista. Ele mesmo admitiu que estava correndo. Ele fugiu sem prestar socorro. E, um detalhe crucial, ele sabia que o pneu da moto estava careca. É em cima dessa base sólida que o caso vai ser decidido. E toda essa discussão nos leva à grande questão jurídica do caso. A pergunta que vai definir não só o destino de Ricardo, mas a própria natureza do que aconteceu naquela noite. A acusação aposta tudo numa tese chamada dolo eventual. Parece complicado, mas a ideia é a seguinte. Ninguém está dizendo que o Ricardo saiu de casa querendo matar alguém. A questão é outra. Ao agir daquele jeito, correndo, sem carteira, empinando com pneu careca, ele não sabia que uma tragédia poderia acontecer? Para a acusação, ele sabia. E mesmo sabendo, ele não se importou. Ele assumiu o risco. E aqui a gente vê os 2 universos em colisão. A acusação diz, ele assumiu o risco, foi indiferente, e isso é crime contra a vida, tem que ir para o júri popular. Do outro lado, a defesa responde, calma, foi imprudência sim, um acidente terrível, talvez com falha mecânica e pânico. Isso é um homicídio culposo, sem intenção, julgado por um juiz. A diferença entre essas 2 teses pode significar décadas de prisão. Para a promotoria, a conta é clara. Eles somam tudo.
a alta velocidade, as manobras arriscadas, a falta de habilitação, o pneu careca e a fuga. Para eles, a soma de todos esses fatores não resulta em um acidente. O resultado é um descaso tão grande pela vida dos outros que se equipara a ter a intenção de matar. A defesa, claro, vai na direção oposta. Eles tentam mostrar outro lado do Ricardo. Argumentam que ele confessou, o que seria um sinal de arrependimento, insistem na tese da falha mecânica, do imprevisto, justificam a fuga com o medo, tudo isso para tentar provar uma única coisa. Foi um erro terrível, com consequências devastadoras, mas não foi um ato com intenção de matar. Com as duas versões na mesa, as provas e os argumentos, a bola passa para o juiz. Mas atenção, a decisão dele nesse momento não é a final. Funciona mais como um filtro. Esse filtro se chama decisão de pronúncia. O juiz não vai dizer se Ricardo é culpado ou inocente. A pergunta que ele precisa responder é outra. A acusação de dolo eventual tem base suficiente nas provas para ser levada a sério? Existem indícios mínimos para que um júri popular discuta o caso? E a resposta do juiz, com base na decisão oficial do processo, foi sim. Ele olhou para o conjunto da obra, a velocidade, as manobras, a falta de CNH e concluiu que, sim, esses indícios juntos são fortes o suficiente para que a tese do dolo eventual seja ao menos discutida por um júri. A consequência dessa decisão é gigantesca para o processo. Significa que o caso vai a júri popular. O destino de Ricardo não será decidido por um especialista em leis, mas por 7 cidadãos, pessoas da sociedade. E é exatamente aqui que o caso sai do processo e entra na nossa análise. A responsabilidade que vai ser do júri, a gente coloca agora simbolicamente para nossa reflexão. Pense bem, se a cadeira de jurado fosse sua, diante de tudo o que foi apresentado, a imprudência que ninguém nega, a morte de uma criança, mas também a alegação de falha mecânica e de pânico. Esses indícios seriam suficientes para convencer de que Ricardo, mesmo sem querer, assumiu o risco de matar? Ou seria o caso de uma falha humana terrível, mas sem essa indiferença? É uma decisão com um peso enorme, porque não é uma discussão abstrata. A interpretação desses fatos pode significar a diferença entre uma pena de alguns anos e décadas de reclusão. Essa responsabilidade, que define o futuro de uma pessoa e busca dar uma resposta à sociedade, está inteiramente nas mãos do júri. Essa análise crítica, esse exercício de se colocar na posição de julgador, é a essência do que a gente faz aqui no @Sentença Social. Se você acredita que debater a justiça é fundamental, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa sua curtida. E o mais importante, vai lá nos comentários. Qual seria o seu veredito? Dolo ou culpa? A gente quer muito saber essa sentença.